Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Kênia, no terceiro semestre do curso de Direito da Faculdades Integradas Campos Sales. O tema proposto pelo professor Augusto ao nosso grupo é o de contrato de compra e vendas. Mas precisamos entender, o que é um contrato de compra e venda, mas antes precisamos lembrar o que é um contrato no direito. O contrato é um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas, criado para gerar direitos e obrigações. Ele exige para dar segurança jurídica a tudo o que foi combinado, evitando dúvidas, conflitos e garantindo que o que foi prometido será cumprido. E claro, no dia a dia tudo envolve contratos, um atendimento, uma compra, uma prestação de serviço. E entre todos os tipos, um dos mais comuns e importantes é o contrato de compra e venda. A compra e venda é o acordo em que uma pessoa se compromete a transferir propriedade de um bem e a outra se compromete a pagar o preço por esse bem. É simples, muito utilizado, mas cheio de detalhes que tornam esse contrato juridicamente seguro. Agora, vou falar um pouco sobre as principais características. O primeiro é a consensualidade. A compra e venda nasce apenas do consenso das partes, não precisa da entrega imediata do bem para existir. Combinou bem o preço? Aí sim já existe um contrato. O segundo é a bilateralidade. É um contrato bilateral porque gera obrigações para os dois lados. É claro, um deve entregar o bem e o outro deve pagar o preço. Os dois estão ligados pela troca. Terceiro, que é a onerosidade entre esse contrato sempre envolve o pagamento. Não existe compra e venda gratuita. Se é gratuito, entra como doação. Aqui o negócio exige que cada parte tenha um sacrifício e vantagem. O quarto é o comutatividade. Cada parte sabe exatamente o que vai receber. O comprador conhece o bem, o vendedor sabe do preço. Não é um contrato de risco e incertezas. Aí cada um sabe do acordo que um vai dar e o outro vai receber, entendeu? E o que vai pagar. O quinto, finalidade de transferir a propriedade. A compra e venda não é só uma troca. Ela tem como objetivo principal transferir domínio, ou seja, propriedade do bem. Claro que, dependendo do tipo de bem, a transferência exige formalidades específicas, como registro no caso de imóveis. O sexto, flexibilidade de forma. A compra e venda pode ser verbal, escrita ou exigir forma especial. Para bens simples, o acordo verbal já pode valer. Para bens maiores, como imóveis, a lei exige escritura e registro. Essas características mostram por que a compra e venda é um contrato tão importante. Ela é direito. Ela é direito direto, transparente e protege tanto vender quanto comprar. O contrato é o instrumento que dá forma legal ao acordo. E a compra e venda é o contrato que garante de quem paga recebe o bem e quem entrega o bem recebe o preço. Tudo com segurança, clareza e validade jurídica. Sempre olhar as cláusulas do contrato, o tipo de contrato, a forma de contrato, como foi feito, quando vai precisar ser pago, se as partes estão de acordo. Claro, além de uma, pode ser 2, 3 pessoas envolvidas no contrato. Mas o importante é que tudo seja bem esclarecido antes da assinatura dos contratos. E é isso, pessoal. Deixo aqui com vocês um pouquinho sobre o nosso tema, contrato de compra e venda. Resumindo, e o contrato no direito, suas obrigações, suas finalidades, características, tudo isso vocês vão ver aqui com a gente no vídeo. Agora eu vou falar do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é um dos instrumentos mais tradicionais e importantes do direito civil.
porque está diretamente ligado à circulação de bens e ao próprio funcionamento da economia. Ele aparece tanto nas situações mais simples do cotidiano, como comprar um produto em uma loja, quanto nas relações mais complexas, como a compra e venda de um imóvel, de um veículo ou de mercadorias entre empresas ou até mesmo de ativos empresariais inteiros. Em essência, a compra e venda é um contrato bilateral, porque gera obrigações para ambas as partes. O vendedor tem o dever de transferir a propriedade, ou pelo menos entregar a coisa, e o comprador tem a obrigação de pagar o preço. É também um contrato oneroso, já que envolve sacrifícios recíprocos e comutativo, pois, em regra, as prestações são conhecidas e equivalentes no momento da contratação. Além disso, é um contrato consensual, o que significa que ele se aperfeiçoa pelo simples acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa, salvo situações específicas exigidas por lei para provar ou formalizar o acordo, como a necessidade de escritura pública para a compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Um ponto essencial é que a compra e venda não transfere a propriedade por si só. No sistema jurídico brasileiro, a transferência depende de um modo próprio. Para bens móveis, a tradição é a entrega. Para bens imóveis, o registro da estrutura no cartório de registros de imóveis. Assim, o contrato cria obrigações, mas a transferência efetiva só ocorre com esses atos posteriores. Esse detalhe é importante porque diferencia o contrato, que cria direitos e deveres, do ato de transmissão da propriedade. Outro aspecto relevante é a obrigação do vendedor de garantir tanto a evicção, que é quando o comprador perde a coisa porque outra pessoa tinha um direito anterior sobre ela, quanto os vícios redibitórios, que são defeitos ocultos que tornam a coisa imprópria para o uso ou diminuem o seu valor. A lei protege o comprador nessas situações, podendo ele pedir abatimento no preço, resolução do contrato ou indenização, dependendo do caso. O preço também é elemento essencial. Ele precisa ser determinado ou determinável e sempre expresso em dinheiro. Se o preço for outro bem, então não há compra e venda, mas sim outro tipo contratual como a permuta. O preço deve ser real, sério e ilícito. Do contrário, o contrato pode ser anulado. Na compra e venda entre particulares, prevalece a autonomia da vontade, mas sempre limitada pela boa-fé objetiva, que existe comportamento leal, transparente e corporativo. Isso se reflete, por exemplo, no dever de informar defeitos, não ocultar risco, agir na honestidade e negociação e cumprir a função social do contrato. É referente às práticas abusivas. Já nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor acrescenta proteções mais fortes ao comprador, como responsabilidade objetiva do fornecedor e direito à troca ou devolução em certos casos. Também é importante observar que há restrições específicas, por exemplo, é proibida a compra e venda entre ascendente e descendente, sem consentimento dos demais herdeiros, para evitar a fraudes à sucessão, Ainda há limitações relacionadas à função social da propriedade, áreas rurais, bens públicos e situações em que se exige de forma especial. Em síntese, o contrato de compra e venda é extremamente versátil, estruturado para facilitar o tráfego jurídico e econômico, e ao mesmo tempo protegido por princípios que buscam equilíbrio e segurança e justiça nas relações. Ele mostra como o direito civil combina a liberdade contratual com um mecanismo que preserva a confiança, a estabilidade e a boa-fé nas trocas sociais e econômicas. Olá, tudo bem? Me chamo Gisele, eu estou no terceiro semestre do curso de Direito e vou falar para vocês um pouco sobre direito e obrigações do vendedor e do comprador. Eu vou começar falando do vendedor. A obrigação fundamental do vendedor é entregar a coisa e transferir a propriedade, que no caso é o domínio, ao comprador, garantindo que o bem esteja livre de defeitos, e vícios, e que o comprador não perca judicialmente para terceiros com o melhor direito. Em contrapartida, o vendedor tem o direito primordial de receber o preço integral e da forma acordada. Se o comprador falhar no pagamento, o vendedor tem o direito de exigir o cumprimento do contrato ou buscar sua rescisão. Agora eu vou falar um pouco sobre o comprador.
o direito e a obrigação do comprador. A obrigação fundamental do comprador é pagar o preço do bem, né, conforme o que foi estipulado no contrato, né? No caso seria o prazo, o local e forma de pagamento, e além disso deve ser geralmente arcar com as despesas de registro e escritura, especialmente em casos de imóveis. O principal direito do comprador é receber o bem nas condições acordadas e no prazo estipulado. Ele também tem o direito de ser protegido contra os vícios, ou perda da posse legal do bem que ele adquiriu, podendo buscar a reparação, né, do defeito ou a devolução do dinheiro. Temos também nesse assunto a proteção adicional, que seria na relação de consumo. Quando o vendedor é um fornecedor e o comprador é um consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele entra em cena fortalecendo os direitos do comprador. Tem que ter entre as partes, né, o dever de informação. O vendedor tem a obrigação de fornecer as informações claras e completas sobre o produto. No caso também tem o arrependimento. Em compras feitas fora do estabelecimento comercial, né, online, por exemplo, o comprador tem o direito de desistir 7 dias após o recebimento. Isso em compras online, né? Também nesse assunto tem sobre os vícios. O vendedor deve sanar os defeitos do produto em até 30 dias. Se não fizer, o comprador pode exigir a substituição do produto ou a devolução do dinheiro. Em resumo, as obrigações e os direitos são recíprocos e visam garantir que o vendedor receba o dinheiro, né, e que o comprador receba o bem em condições prometidas e de forma legal. Nos próximos vídeos, os meus colegas vão dar continuidade sobre o assunto. Olá pessoal, meu nome é Carlos, sou do terceiro semestre e vou apresentar com clareza como funciona o contrato de compra e venda. Mas, principalmente, quero destacar seus elementos essenciais, que são a base para entender quando esse contrato realmente existe, quando ele é válido e quando produz efeitos no mundo jurídico. Apesar de ser um contrato muito presente no nosso dia a dia, ele possui uma estrutura técnica bem definida no Código Civil. A compra e venda, segundo o artigo 481, envolve 2 obrigações básicas. O vendedor se compromete a transferir a coisa e o comprador se obriga a pagar o preço. Mas essa definição inicial é só o começo. O que realmente importa é entender quais elementos precisam estar presentes para que o contrato surja, se sustente e funcione. O primeiro ponto é o plano de existência. Aqui entrarão os chamados elementos essenciais, que são 3: o objeto, o preço e o consentimento. Sem qualquer um deles, não há que se falar de contrato. O objeto é a própria coisa vendida. Ele precisa ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. O Código Civil, inclusive, permite que a compra e venda tenha por objeto uma coisa futura. E como diz o artigo 483, é importante lembrar que o objeto não é apenas coisas em si, mas também as prestações envolvidas, entregar o bem e pagar o preço. Sem uma coisa que possa ser identificada, o contrato simplesmente não pode existir. O segundo elemento é o preço, que é tão essencial quanto a coisa. O preço precisa ser sério, certo e expresso em dinheiro. Ele pode ser determinado no momento da contratação ou ser determinável por seu critério, ou até mesmo ser fixado por terceiro, de acordo com o artigo 485. Se não houver preço, não estamos diante de uma compra e venda, porque esse elemento é indispensável para formar a troca econômica entre as partes. E o terceiro elemento de existência é o consentimento, que nada mais é que o acordo de vontades entre um comprador e vendedor. O contrato só nasce quando há concordância sobre o objeto e o preço. O artigo 482 deixa isso muito claro ao afirmar que a compra e venda se torna obrigatória e perfeita justamente nesse momento. Se não houver consenso, o contrato não chega a existir. Depois de verificar esses elementos de existência, nós avançamos para os requisitos de validade, porque não basta o contrato existir. Ele precisa ser juridicamente válido para produzir efeitos. Aqui entram 3 grupos de requisitos: subjetivos, objetivos e formais. Nos requisitos subjetivos, nós analisamos as pessoas.
Elas precisam ser capazes, legitimadas e precisam manifestar sua vontade de forma livre e consciente. Se houver erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, o contrato até existe, mas se torna inválido. Geralmente, anulável. Já nos requisitos objetivos, olhamos novamente para o objeto, mas agora sob a perspectiva da licitude. O objeto precisa ser lícito e possível. Se o objeto for ilícito, o contrato é nulo, mesmo que as partes tenham dado seu consentimento. No aspecto formal, aplica-se o artigo 107 do Código Civil, que diz que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando a lei exigir. Ou seja, a compra e venda, em regra, pode ser feita verbalmente ou por escrito. Porém, quando a lei exige forma específica, como ocorre na compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, ela se torna essencial, e se não for observado, o contrato é inválido. E então chegamos ao último ponto, a eficácia do contrato. Aqui vem uma das questões mais importantes, o que mais gera confusão. O contrato de compra e venda não transfere a propriedade por si só. Ele cria uma obrigação, mas não transfere domínio. A propriedade somente passa ao comprador quando ocorre a tradição. No caso de bens móveis, quando ocorre o registro do título no cartório de registro de imóveis, conforme os artigos 1226 e 1227 do Código Civil. Ou seja, o contrato existe e pode ser válido, mas só gera efeitos reais quando cumpre essa etapa final. Eu gosto de comparar esses três planos: existência, validade e eficácia. Com o processo de construir uma casa, os elementos essenciais como a coisa e o preço são como a planta e o orçamento, representam o que mais ser construído. Mas enquanto você olha apenas a planta, a casa ainda não existe no mundo real. Para existir juridicamente, você precisa que tudo seja válido. E para que ela realmente se torne uma casa pronta, habitável e usada, você precisa finalizar a obra e receber as chaves. Da mesma forma, o contrato só gerará efeitos quando ocorre a tradição ou registro. Com isso, percebemos que os elementos essenciais não são apenas requisitos técnicos, mas a verdadeira espinha dorsal da compra e venda. Eles determinam quando o contrato existe, quando ele é válido e quando ele efetivamente opera a transferência de bens. Entender essa estrutura é fundamental, tanto para a prática jurídica, quanto para qualquer prova que trate do tema. Muito obrigado. Rescisão do contrato de compra e venda. A rescisão pode ocorrer quando uma das partes descumpre o acordo, seja pela falta de pagamento ou pela não entrega do bem. Nesses casos, podem ocorrer devoluções, reaver o bem ou até indenizações. Exemplo: se o comprador não pagar, o vendedor pode rescindir o contrato e reaver o bem. Se o vendedor não entregar o bem, o comprador pode solicitar a devolução do valor. Conclusão de compra e venda. A compra e venda é uma das relações jurídicas mais presentes no nosso dia a dia. E justamente por isso, deve ser tratada com atenção e responsabilidade. Um contrato bem elaborado não é apenas uma formalidade. É a garantia de que o direito de ambas as partes serão respeitados e de que o negócio será realizado de forma justa, segura e transparente. Quando o comprador e vendedor conhecem suas obrigações, entendem as condições da negociação e formalizam tudo por escrito, diminuem-se os riscos de conflitos, perdas financeiras e problemas futuros. Assim, a compra e venda deixa de ser apenas uma troca de bens e passa a ser um acordo equilibrado, baseado na confiança e na segurança jurídica.